Então, a Débora é essa daqui, ó. Ela tem uma cara de menina, assim, sabe? De jovem e tal. E aí o começo, eu vou começar aqui desse 8 minutos, porque o começo é mais assim, seu nome, não sei o quê. É muita apresentação da coisa. Começa mesmo aqui. Então, bora lá. Sim, isso Simplesmente mesmo. as perguntas formuladas pela defesa da senhora. Tá? Sim, A única coisa é, a senhora tem ciência da acusação que é feita contra a senhora, em tenho, relação à excelente. denúncia. Tá. Então, na medida em que a senhora declara que não responderá às perguntas formuladas pelo juízo, eu deixo de, né, fazer as perguntas. Como uma mera questão legal, né, passo para a Procuradoria-Geral da República para que formule eventualmente alguma pergunta, ou já que a senhora também falou que vai ficar em silêncio, mas é uma Esse cara aqui que tá falando, ele é o assistente do Xandão. Ele é o. Tá falando em nome do Xandão. a liturgia do ato exige isso, né? Pelo menos no meu Sim. entendimento. Não Doutor sei se é Daniel, assistente que fala. Excelência, senhor Rafael, doutor Rafael. Desculpa, talvez eu fui muito desrespeitosa, talvez agora. Não sei se é assistente que fala, tá? Mas ele tá. Ele é do STF, ele tá em nome do Xandão aí. Se o doutor quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, porque as do juiz eu tá. poderia responder. Então, Se fica a quiser, critério então nosso. dessa forma, eu deixo a senhora livre para, da forma como eu tinha adiantado, falar o que a senhora quiser e depois posso passar a palavra aos outros atores processuais aqui, tá? Sim. Então a senhora quer que eu recapitule assim essa questão da. Não, tá perfeito. Tá, então a senhora pode falar, assim, o que a senhora achar interessante sobre a denúncia em relação aos fatos aqui, né, em julgamento. Sim, referente à denúncia feita, doutor, Sim. eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso. E, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do. Deixa eu ver, vamos ver se isso aqui é verdade que ela tá falando. Deixa eu dar um Google aqui. É Débora Rodrigues o nome dela. Peraí, ó. Débora Rodrigues escrevendo na estátua. Vamos ver se tem uma outra pessoa envolvida nisso aí. Vídeos. Eu não sei se vai ter alguma que vai mostrar, viu, gente? Estão falando só da condenação e tal. Eu acho que era mais foto, então não sei dizer se é verdade isso que ela tá falando, né? Congresso, nem da casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha. Mas assim, gente, na hora de ir lá no meio da algazarra, ela foi. Assim, eu tô tentando me colocar no lugar dela. Eu tô tentando me colocar no lugar dela. Eu acho que a pessoa, gente, que ela tá a ponto de topar fazer uma coisa dessa, de chegar lá, de fazer uma manifestação dessa, sair do interior de São Paulo para ir até Brasília e se meter nessa multidão. Eu acho que essa pessoa, assim, ela já faz qualquer coisa. Ela já tá perdeu, assim, ela tá totalmente tomada pelo vírus do bolsonarista. Então, é difícil também você falar assim, porra, ela foi até Brasília, gente, por conta própria, para fazer, para assim, invadir. O negócio era esse. Tudo bem, ela não pode ser que ela não tenha entrado mesmo, mas todo mundo sabia que era invasão. Todo mundo sabia que era um golpe. Eu tô errada? E aí, pô, se você tá num negócio desse, você vai se meter? Você se meteu porque
né? E não só ela se meteu, cara, ela foi muito ativa. Ela pegou um ônibus, pagou de bolso próprio, ela vai dizer. Vamos ver. A família sofreu demais. Me desculpa pela... Não, por me fica à vontade. À vontade. Então, a única coisa é, a senhora confirma essa questão das imagens que tem da senhora em relação a essa estátua. E a senhora não sabe, pelo que eu entendi é isso, a senhora não tinha ideia do valor histórico-cultural da estátua. Não fazia ideia. Eu tava lá, mas não sabia. Mas falou que tava tirando foto porque achou tudo realmente muito bonito. Se tudo é realmente muito bonito, em geral, é porque tem valor, certo? Estranho. A senhora entende hoje o valor histórico dessa estátua e o simbolismo que ela representa. Além Sim, do fato de ser algo tombado pelo patrimônio histórico. E sim, eu faria uma comparação, guardadas as devidas proporções. A senhora mora em Paulínia, certo? sim, doutor. Lá, a Igreja Católica São Bento, assim como o Museu Municipal de Paulínia. Um situado em frente ao outro, certo? Os dois Sim. são tombados pelo patrimônio histórico municipal. Se fosse Sim. pichado aquilo, a senhora como uma cidadã da cidade, o que acharia? É totalmente ilegal e ilícito. E realmente, eu acredito que, acho que no calor do momento, eu me senti diferente da pessoa que eu sou, porque eu lembro que uma semana antes, meu filho fez uma pergunta, coincidentemente, sobre escrita em um muro. E eu falei, filho, isso é ilegal, isso não se faz, porque é uma poluição visual. E eu fiz todo um texto para ele sobre isso, conversei bastante com ele, e eu não sei o que aconteceu vergonha, comigo hein? naquele dado momento, pelo calor da situação, e de cometer esse ato. Excelência, eu me arrependo muito, muitíssimo. O calor da situação, o ódio pelos esquerdistas, a vontade de matar petista. Eu quero saber se essa mulher continua bolsonarista. Deixa eu colocar aí. Débora Rodrigues continua bolsonarista. Deixa eu ver se eu vou ter dó ou não. Continua bolsonarista. Peraí. Ó, no Brasil Paralelo, ó. Bolsonaristas impulsionam o caso Débora. Então, ela continua bolsonarista, cara. Aqui. Do ICL, vamos ver. Não foi apenas pelo batom na estátua, rebatem os juristas. Tá, aqui ela. Será que foi esse homem aqui que ela tava falando? Aí. Assim, gente, desculpa. Não, eles acharam que a coisa estava tomada. Eles tinham muita certeza da vitória. Eles tinham muita certeza que ia dar certo. Entende? Porque senão ela não ia fazer isso. Não ia fazer isso. Então, assim, eu entendo, e eu até estudo isso, né? Estudo bastante isso de vamos dizer assim, lavagem cerebral, ideologia de cultos, etc. Como que funciona, etc. Então, assim, eu sei que o Bolsonaro devia levar metade da pena dela. Porque, né, o Olavo de Carvalho, toda essa galera aí que criou essa seita. E, então, assim, ela tem um lado que ela é vítima também, sim. Mas, por outro lado, também ela fez, né? Então, assim, eu se eu fosse, sei lá, um juiz, eu talvez daria um atenuante pelo fato de que existe uma estrutura internacional para fazer ela chegar a esse ponto de cometer um crime. Entende? Então, Carol, se eu fosse juíza, eu daria um atenuante para ela por causa disso. Mas ela fez uma coisa gravíssima, né? E jamais faria isso. Jamais. E em sã consciência, eu não estava em mim, eu não sei. O calor do momento alterou minhas faculdades mentais. A senhora não entrou em nenhum dos prédios públicos. A senhora Juro permaneceu única e exclusivamente na Praça dos Três Poderes. Juro por Deus. E depois das polícias começaram a atacar, eu saí pela avenida e fui andando e saindo do local mesmo. Eu não tive contato com mais ninguém. Eu saí por conta própria, sozinha. Agora, e se a senhora quiser responder, a senhora fica à vontade. A senhora disse que veio de ônibus. A senhora chegou quando aqui em Brasília? Eu cheguei no dia 7, no sábado. E ficou onde? Do sábado para o domingo? Eu fiquei num aglomerado de pessoas em frente ao QG. Acampamento, né? Mas
Foi isso mesmo. Por volta de 1 hora eu cheguei no sábado. E a senhora saiu de Paulínia, De Campinas. Campinas. Isso, que é do lado de Paulínia. Sim. A senhora sabe quem organizava essa excursão? Como foi esse pagamento? A senhora Não, pagou eu por essa excursão? Pela paguei. passagem? Qual o valor? A senhora se recorda? Foi R$ 50. Ainda pagou, gente, com a bichinha. Meu Deus do céu. Deixa eu ler vocês aqui. Já foi nítido, foi mesmo, certo? Essa frase que foi escrita na estátua, ela foi... quem teve a ideia? Foi o homem que estava já começando. Anteriormente, ele ficou perguntando para várias mulheres que estavam em volta se alguém tinha batom, se alguém tinha gloss, alguma coisa que pudesse escrever. E eu falei, não tenho, não tenho. Várias pessoas falaram, não tem. Ele foi, conseguiu, não sei de onde, e começou a escrita. E eu estava do lado. E assim, isso eu tô achando estranho. Ela tá muito colocando a culpa nessa pessoa. Nesse suposto cara que deu a ideia. Não acho que cabe. Desculpa. Ai, não, eu nem tinha um batom, não sei o quê. Peraí, né, gente? Calma lá. Aí eu fui a pessoa mais próxima a ele, por isso ele falou para mim. Mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Tanto se colocar na minha frente, eu não seria capaz de reconhecê-lo. Que conveniente, né? Eu não seria capaz de reconhecer a pessoa que poderia confirmar a minha história. Que triste, né? Que pena. Eu estou satisfeito. Doutor Daniel, Sem perguntas, Excelência. doutor Hélio, doutora Taniele, fique à vontade, assim. Doutora Taniele, pode sequenciar. Doutor Júnior, acredito que o doutor Rafael já fez a maioria das perguntas, mas, Débora, só para reforçar, existe aqui fora, numa foto que geralmente é veiculada, existia um homem que estava sobre a estátua, ele estava muito próximo à estátua, existe, né, nessa foto aparece você, com a mão, com o gloss e o rosto pintado. Você saberia precisar para nós se a pessoa que pediu para você pichar a estátua, escrever na estátua, seria aquele homem que estaria ao seu lado? Doutora, eu lembro de algumas características dele, mas eu não cheguei a ver essa foto. Mas ele era alto, branco, e ele Claro estava que com era a branco, né? Tava bandeira lá pelo Bolsonaro. enrolada no pescoço. Mas eu acredito que possa ser ele, porque foi onde eu pedi para ele tirar uma foto minha. Ele estava com o celular. Doutora Doutora Taniele, Taniele, a senhora me permite compartilhar a tela, que eu tenho essa foto na... Eu peguei aqui da denúncia, Excelência. Aí, se compartilhar, fica melhor para ela ver, por causa da claridade. Fácil, eu acho. Ó. Não sei se está aparecendo alguma coisa. A senhora vê a imagem? Vejo a imagem. É essa fotografia? Página 10, Excelência, da denúncia. 9, não? Não, 10, essa. Essa daqui. Que essa aí tem um homem segurando o Essa celular, mesma, doutor talvez. Taniele? Existe um homem segurando o celular e existe um homem em pé ali também, né? Que fica mais no Aqui. alto na estátua. Você Esse saberia em pé, precisar para nós qual desses homens foi a pessoa que pediu para você escrever a frase? O homem em pé tá na página 9. esse homem em pé não foi, mas o outro, realmente eu não sei, porque tá de costas. Provavelmente esse aqui. Porque tem uma bandeira do Brasil amarrada no pescoço da estátua. E aquele senhor lá em cima. Nessa página 9, a senhora diz... Esse da 9 não foi ele, não. Esse que está com o boné verde não foi ele. Ai, eu não me Eu lembro. precisava ver de frente para ter uma recordação melhor, porque já faz quase 2 anos. Não sei se assim, ó, ajuda... Não foi esse rapaz aí que está em cima da estátua, não. Esse tem barba, pelo que dá para olhar ali, né? E ele é um pouco mais moreno. Aí aqui embaixo, a senhora, né? E a outra fotografia. Feliz da vida, ó. Felizona. Lá, ó. É muita gente, né? Muita gente. Enfim, tu não consegue reconhecer ninguém ali, né, Débora? Infelizmente, não. Infelizmente, eu precisava... Se fosse assim, recentemente, que aconteceu o ato, talvez, mas agora, de fato, não consigo. Entendi.
Débora, deixa só eu perguntar para você uma situação. Aonde você estava quando você recebeu as notícias da manifestação ou você saiu direto do QG? Você ficou no QG primeiro? Você ficou acampada no QG? Eu fiquei algumas horas lá, mas eu saía para me alimentar fora. Então eu fui no domingo de manhã, umas 10 da manhã, eu saí, acho que para um pequeno shopping, galeria que tem lá, e eu fui comer, e aí eu soube que as pessoas já tinham ido até a esplanada. E eu perdi o momento de sair com eles. Então eu cheguei lá e estava praticamente vazio o QG. Aí depois do QG, como é que você foi para a Esplanada? Aí eu fui andando um trecho, são 8 quilômetros, e eu fui andando um trecho, um bom pedaço, assim, e no caminho teve um casal que estava de carro e ele ofereceu carona para mim e para mais duas patriotas que estavam comigo, que eu conheci lá, e aí a gente entrou no carro e foi até próximo à esplanada, e depois seguimos mais um trecho a pé. Quero deixar bem claro que eu tinha falado assim que eu daria um atenuante para ela, pelo fato né, do fato dela ser vítima aí de um sistema internacional de manipulação mental, né? Mas eu colocaria o dobro da pena se ela continua bolsonarista. Vocês concordam comigo ou não? Tô pronta para ser juíza ou não tô? Entendi. E quando você chegou lá na Esplanada, você conseguiu visualizar se estava acontecendo depredações? O que estava acontecendo quando você chegou lá? No momento que eu cheguei lá, tinha bastante gente já dentro dos prédios, e eu fiquei um pouco assustada porque eu não imaginei que ia. Eu imaginei na minha cabeça que todos iam sentar lá naquela praça e ficar lá. Mas quando eu vi pessoas lá dentro e eu vi vidraças quebradas, aquilo me deixou um pouco em pânico, porque a gente estava gritando para as pessoas: não quebra, não quebra, em coro, porque estava até machucando alguns próprios patriotas que estavam lá. Eu não sei se eu acredito nisso. Mas não. algumas pessoas continuaram. Mas tinha já algumas depredações. Certo. E foi aonde esse senhor, enfim, abordou você e pediu para você finalizar a escrita dele. Não faz nenhum sentido ela ficar chocada com a quebra de alguma coisa e pichar a estátua. Não faz sentido. Essa conversa não faz sentido. Ele já havia escrito alguma coisa na estátua? Ele tinha feito P, a palavra P. E aí ele falou a frase que ele queria escrever e eu escrevi. Entendi. Você demorou muito após a escrita, levou muito tempo para você sair do local? Você ficou em quanto tempo ali? Eu acredito que após a escrita devo ter ficado cerca de meia hora, 40 minutos ali. E aí os policiais ainda não tinham feito um cerco. Depois fizeram um cerco, teve bastante aquele gás que arde o olho. E aí eu fui a hora que eu fui saindo, que eu fui para a avenida. Você saiu sozinha? Você saiu em grupos, com pessoas que você conhecia? Como é que foi? Eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém. E inclusive eu ajudei uns senhorzinhos de idade que estavam lá, que estavam com dificuldade de andar. Só ajudei a descer uma escadaria que tinha lá, mas depois eu segui sozinha, porque eu ando mais rápido. Eu queria sair o mais depressa possível dali. Você voltou para o QG daí? Sim, aí eu voltei a pé um trecho, depois o Uber não queria aceitar o trabalho, aí eu consegui, depois de algumas tentativas, muitas tentativas, no meio do caminho, o Uber me pegou e me levou próximo ao QG, porque estava com alguns cavaletes e cercado pela polícia também, e aí eu fui, acho que 1 quilômetro ainda a pé. Quando você saiu ali da esplanada, do local, já estava acontecendo o confronto com a polícia? Sim, já estava acontecendo o confronto. E foi por isso que você resolveu deixar o local? Ou o que te fez deixar o local? E não permanecer que nem os outros, ou entrar nos prédios públicos que nem os outros? Sim, porque eu vi que realmente não era o propósito pelo qual eu tinha ido lá. Quando eu vi aquele confronto, eu vi que aquilo não me representava. Não era o propósito, você pichou o negócio. Não tem, gente, não tem como. Não tem como. Desculpa, Débora, desculpa. Não. Não. E aí eu saí porque eu já estava vendo perigo, risco de me machucar e machucar outras pessoas. E eu queria sair daquela situação o mais rápido possível, doutora. Perfeito. Doutor Júnior, passo a palavra para o doutor. Ok, doutora Taniela, as perguntas já foram
aqui respondidas, Débora, todas que faríamos, né? Tanto pelo doutor Rafael, já bem esclarecedora, a doutora Taniele também, não vou repetir perguntas já respondidas, mas eu queria que você falasse sobre a situação dos seus filhos, eles estão fazendo algum tratamento? Sim, doutor. Eles, desde que eu vim presa, eles passam por Eu psicólogo. quero saber quem que é o advogado, quem que tá acusando aí, porque tá todo mundo tratando ela bem pra caralho, e até agora, meu amigo. Estão ajudando ela a responder, essa mulher loira, não sei se ela é advogada dela ou se ela é advogada de acusação. Se for de acusação, ela tá fazendo um trabalho ajudando muito a Débora, né? Eles já passaram por 2 psicólogos. Nos primeiros, eles não falavam muita coisa, eles não conseguiam se expressar. E eu percebi muita mudança de comportamento. O pequenininho, o Rafael, ele ficou muito fechado, que ele não conseguia falar do sentimento dele. E ele regrediu na fala, começou a falar mais igual o neném. E o Caio, ele ficou um pouco agressivo, culpando tudo. Ele culpava todo mundo pelo que aconteceu. Ele não entendia a situação. Por que, mamãe? Por que você tá presa? Você não é bandida. E ele falava dessa forma. Nossa. E assim, na escola, às vezes, ele recebeu alguns bullying. Ah, sua mãe tá presa. E isso mudou um pouco o comportamento dele. Por isso a gente achou necessário psicóloga, para que ele conseguisse organizar os pensamentos deles. Certo, então eles estão já fazendo tratamento psicológico, né, relacionado a essa situação, sabem informar se é emitido algum laudo e o estado de saúde deles? Parece que a psicóloga, meu esposo falou que a psicóloga emitiu um laudo, acho que faz uns 15 dias, mais ou menos, eu não sei, e que ela, não sei o que fala exatamente o laudo, mas que ela observou alguns comportamentos atípicos, e aí ela ia estar trabalhando de forma lúdica para estar, assim, refletindo menos traumaticamente neles. Perfeito. Caso você seja posta em liberdade, né, seja concedido o pedido, você se compromete a cumprir rigorosamente as regras estabelecidas, não se envolver em manifestações similares ou parecidas com a qual você foi acometida, né, nessa situação do 8 de janeiro, se compromete a rigorosamente estabelecer essas regras e obedecer às determinações judiciais? Completamente, doutor. Completamente. Doutor, tem a minha palavra de que eu não me envolverei, até porque eu tô. Ela pode não ir na manifestação, mas ela pode provocar uma manifestação online, por exemplo. Eu peguei um pouco de repulsa de política, eu não quero me envolver nisso, tudo que eu quero é a paz do meu lar. Eu sou uma mulher cristã, eu sou da igreja, minha família ia para a igreja, tinha toda uma rotina sobre isso, e nunca houve separação entre mim, meus filhos, meu esposo, por isso está sendo muito difícil para a gente, mas eu nunca mais me envolverei em nada que seja relacionado à política, a manifestações, porque realmente isso me deixou traumatizada e não me representa, não é o que eu sou uma pessoa totalmente disciplinada, que sempre seguiu a lei rigorosamente, nas minhas contas pessoais, no meu convívio social, nunca infringi uma lei. Então, eu continuarei sendo a pessoa que eu sou responsável, não quero me envolver com isso nunca mais. Perfeito. E para finalizar, existe algo a mais aqui que você queira falar em sua defesa? Algo que você queira esclarecer, né, sobre a situação, sobre os fatos, sobre a sua família? Eu queria pedir perdão para o Estado Democrático de Direito. Eu acho que, assim, estar aqui me fez refletir muita coisa, saber que tudo tem um processo, todo o país, ele depende de hierarquias que precisam ser respeitadas, e eu entendi isso, eu entendi que o Estado Democrático de Direito foi ferido com o meu ato, e eu jamais tive essa intenção, foi algo totalmente... Como se ela entendeu que tem hierarquias a ser respeitadas? Olha que frase estranha. Porque assim, quero pedir perdão ao Estado Democrático de Direito. Eu entendi que tem hierarquias a serem respeitadas. O que ela está dizendo é o seguinte, vou pedir perdão para esse aí que é o chefão. Como se ela estivesse falando isso, entendeu? Ela não está falando assim, cara, eu entendi que aquilo ali é tão rico, é um bem público tão rico, que é tombado como patrimônio histórico, público, e não só isso, Brasília, o Planalto ali, aquelas construções, é considerado uma das 7 maravilhas modernas. Existe isso ainda? Então, assim, é respeitado no mundo inteiro aquelas obras. Então, assim, entende? Tipo assim, a hierarquia... Então, não sei se ela realmente entendeu
que ela estava destruindo um bem público. Que ela machucou toda a nação fazendo isso, entendeu? Isolado que eu jamais pretendo repetir, jamais. E eu queria pedir perdão por isso que eu cometi, por esse erro. E por favor, para devolver minha família de volta, é tudo que eu preciso, só isso. Tem mais perguntas pela defesa? Doutora Tânia já finalizou também, né? Ok. Doutor Rafael, sem mais perguntas pela defesa. Obrigado, Queria só doutor aproveitar Beto. a oportunidade, Excelência. A defesa já apresentou aí um novo pedido de liberdade, já está anexado aí Eu na acabei ação de ver penal. aqui, está na Isso. toque 146, né? Está anexado na ação penal 2508, tem um laudo médico aí sobre a situação dos filhos, tem uma carta, né, tem a real situação da acusada, né? Nós sabemos que é o eminente ministro relator, o qual irá apreciar, né? Mas nós não podemos aqui de exercer o nosso mistério e a nossa obrigação profissional, o nosso dever de reiterar esse pedido de que seja apreciado aí da forma mais urgente possível, seja reconsideradas as questões. Existe uma carta aí anexada aos autos sobre da própria acusada aí ao próprio ministro, né? Considerando o seu estado emocional, o seu estado de saúde, sobre todos os fatos relacionados ao que aconteceu naquele fatídico dia 8 de janeiro, ao próprio arrependimento expresso, detalhado, manuscrito da acusada sobre esses eventuais fatos, em que pese a gravidade das acusações, a bem da verdade, existe crianças no meio de tudo isso, existe uma família e existe a necessidade e os direitos básicos fundamentais de que essas crianças sejam assistidos, amparados, acompanhados pela sua genitora. Então a gente pede carinhosamente que esse pedido seja reapreciado, né? Que esse pedido seja analisado, que Vossa Excelência encaminhe aí ao eminente ministro relator para que possa reconsiderar todas essas questões. A audiência já foi realizada, a defesa entende que não existe mais nenhum risco, absolutamente nenhum risco sobre o presente processo, né? De que ela venha atrapalhar a instrução processual, que venha prejudicar. O pedido dela é um pedido diferente dos outros de revogação de preventiva, porque se for concedida aí, no caso, a liberdade provisória pode ser na modalidade da prisão domiciliar, que ela venha integralmente permanecer, né, para o cuidado dos filhos, né, e poder acompanhar a criação da sua prole e poder aí não gerar mais prejuízos irreparáveis na ausência da mãe para com essas crianças. A dignidade humana e o direito e o pedido de convivência familiar e o retorno da acusada para o seu familiar, entendemos que é um imperativo de justiça. A defesa pede gentilmente que esse pedido venha a ser reapreciado com a máxima vênia possível. E agradece aqui, e desculpa-me alongar, doutor Rafael, mas uma situação muito excepcional, um fato muito atípico, né? Diferente de todos os demais atos. Eu agradeço. Gente, só uma coisa aqui, ó. Esse cara aqui é o assistente, eu chamei de assistente, gente, mas eu não sei como que é não sei se é isso, do Xandão, mas ele tá aí em nome do Xandão. Cara, parece um vampiro, mano. Olha só, o cabelo preto, branco, pálido. Eu não sei se ele colocou um fundo que deixou ele parecendo um vampiro. Eu fiquei imaginando o Xandão com aquela capa, o chefe e ele, né? Doutora Taniele, você... Acredito que, sem mais delongas, né, o doutor expressou exatamente o que a acusada e o que a defesa, né, sentem nesse momento. É um caso atípico, olhando o caso da Débora, as circunstâncias, né, conforme aconteceu, ela reconhece o erro, né, ela reconhece que ela cometeu por um impulso, e hoje ela entende, nós conversamos com ela, nós explicamos para ela, né, a estátua, o valor, tanto o valor econômico da estátua, mas também o valor, a simbologia, né, que envolve a estátua, principalmente para nós, advogados também, né, nós explicamos isso para ela, e a Débora entendeu, quando nós conversamos com ela... É um absurdo, né, você tem que explicar para uma mulher, que, gente, ó, essa mulher, ela teve acesso a pelo menos uma educação mínima, né, ela é uma mulher branca de classe média no Brasil, né? Você tem que explicar o valor do negócio. Aonde que a gente foi parar? Gente, eu acho que a pandemia fudeu com as pessoas. Eu acho, não tenho certeza. Porque durante a pandemia, eu fiquei lendo sobre todas as pandemias, o que aconteceu depois, o que acontece. E uma das coisas que acontece depois de pandemia é isso. Tem uma parte da galera surta e começa a atacar a outra parte. Isso já aconteceu em vários lugares, assim, aí começa ditadores, começa a vir pro poder ditadores e tal, entendeu? Então,
a que ponto chegamos que precisa explicar para essa mulher o valor de uma estátua? Você não precisa ter mestrado em História da Arte para meio que saber, né? Porque daí na hora que o Paulo Galo bota fogo lá no como é que é o nome daquela estátua horrorosa, Borba Gato? Aí tem valor, né? Aí todo mundo entende o valor, né, da estátua. Em relação a isso, eu falei, Débora, os processos, né, nós fazemos a defesa técnica nos autos, mas existem situações em que eles extrapolam um pouquinho, né? E se você sentir, né? Ela falou que se sentir arrependida, ela gostaria de expressar isso. Até a gente falou para ela, se você quiser fazer uma carta, a gente sabe que o ministro ele é muito culpado, ele é muito culpado, o PGR é muito culpado também, mas assim, se você quiser fazer essa carta para demonstrar realmente o que você sente, o que você pensa e que você realmente, esses quase 20 meses aí no cárcere, você chegou a uma conclusão de tudo que aconteceu, ela prontamente, ela falou que ela já tinha pensado nisso, mas ela tinha até vergonha de externar o pensamento de fazer a carta. E ela falou que ela gostaria, então nós conseguimos a carta, nós juntamos nos autos, e, Excelência, com relação às crianças, né, a defesa entende que ainda que exista o pedido, né, da revogação da prisão da Débora, mas nós entendemos aqui a necessidade, principalmente com relação às crianças, tá? Reiterando, com relação às crianças, são 2 menores, 6 anos, 10 anos, né? Então, as crianças, mais do que ela necessitar das crianças, as crianças necessitam do convívio com a genitora, porque os prejuízos para eles estão sendo imensuráveis. Então, reiterando a fala do meu colega, nós pedimos aí humildemente, né, para que essa situação seja reavaliada e olhado com olhos, né, com bons olhos e de uma forma humanitária o processo da Débora. Olha, ela tá sendo bem humanitária, ela tá sendo super bem tratada aí pelo STF. Tá recebendo, pode ficar tranquila, dona Loira, pode ficar tranquila. E agradecemos, Excelência, a Excelência nos ouvir, né? Só reiteramos que nós repudiamos algumas questões que foram veiculadas na mídia de forma errônea, mentirosa, que não faz parte, não condonamos nenhum tipo de informações falsas, deixar isso bem claro, né? Defendemos que a verdade seja dita, mas não concordamos com matérias veiculadas, especialmente no caso da Débora, quanto a essas questões de transferência, né? E tudo que vier de veiculações erradas nesse sentido, nós não coadunamos. Deixar isso bem claro, às vezes essas matérias não são replicadas pela defesa, né? E quando questionadas, a gente sempre fala que defendemos a liberdade dela em razão das crianças, uma questão humanitária. É isso. Questão humanitária. Obrigado, Hélio. Senhora Débora, só para esclarecer, né? Quando prenderam a mulher do Paulo Galo, o Paulo Galo foi lá e colocou fogo na estátua. Foram lá prender o Galo. Aí, do nada, prenderam a mulher do Galo também. Ué, tem criança também. Eles têm filho também. Eu só não sei se eles foram tão bem tratados assim. Houve até o pedido de liberdade provisória ou revogação da preventiva. A competência que me é delegada é uma competência para realizar essa audiência. Então, essa audiência eu realizo e questões que surjam na audiência decorrentes dela, eu tenho uma certa autonomia para decidir. Em relação ao pedido, esse pedido, a única pessoa que pode decidir é Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Então, uma vez juntado aos autos, esse pedido é encaminhado à Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República se manifesta, após o processo volta para o ministro Alexandre de Moraes e ele analisa o pedido. Tá? Em relação à audiência em si, as partes já são intimadas para fins do artigo 402 do CPP, só explicando, né, para a ré, o artigo 402 são eventuais diligências que surjam no decorrer da instrução do processo. Havendo essas diligências, Sua Excelência também determina que sejam realizadas ou não. Tá? E em relação a, isso que eu ia destacar até para a senhora, em relação a transferências, algumas vezes há transferências que são feitas, a maioria das vezes até, as transferências nos presídios, né, nas unidades prisionais, elas são feitas por questões internas da Secretaria de Administração Penitenciária. Pode ser uma questão envolvendo segurança, houve informação de que teria sido essa questão da senhora, em relação à segurança. Então, como está sob a custódia do Estado, o Estado tem o dever de garantir a integridade física de todos. Como pode... Eu tô dando uma olhada no comentário de vocês e o Francisco tá me dizendo aqui que eu tô tirando umas conclusões diferentes. Esses atos nada tem que ver com Covid. Você está esquecendo o mentor de todo esse movimento. Tô não, Francisco, eu falei aqui do Bolsonaro. Inclusive falei que se ela continua bolsonarista, e pelo que vocês estão falando ela continua, que se foda mesmo. Mas
O que eu disse a respeito da pandemia é que eu acho que a pandemia deixou as pessoas numa... Muita gente não teve maturidade mesmo emocional para lidar com a pandemia. E colou nesse tipo de movimento, nesse tipo de seita, entendeu? Teve isso, teve bolsonarismo, teve trumpismo, mas também, gente, teve uma explosão de seita online, assim. Eu pesquiso muito esse assunto, né? Então, foi uma explosão. Então, eu acho que nesse sentido, essa violência, não é radicalidade que fala, né? Melhor falar, esse extremismo, eu acho que a Covid teve uma influência na coisa. Não foi a origem, porque já existia bolsonarismo antes da Covid. Mas eu acho que a pandemia deu uma pirada nas pessoas, sim. E questões de segurança muitas vezes são urgentes e há necessidade de que a pessoa seja deslocada de um dia para o outro. Ou, às vezes, questões que fogem até do controle referentes a uma superlotação, então acaba passando para um outro local. Então, são questões que, na maioria dos casos, fogem de uma competência do juízo em si. Falo do juízo, né, de uma maneira geral. Tá? E eu falo isso como juiz criminal há um bom tempo, que muitas vezes chegava no dia da audiência. Cadê o réu? Ele foi transferido. Só que ninguém tinha informado no processo. E aí eu perdi a audiência, porque era ainda, né, audiências que eram realizadas presencialmente. Então a requisição chegou no estabelecimento prisional que ele já não se encontrava mais lá, ou foi transferido, né, de um local para o outro. E aí são questões mesmo que, na maioria dos casos, fogem de um controle maior do juízo, como eu afirmei. Tá? Então, isso é tão verdade, doutor Rafael, que quando houve aí a transferência, eles não comunicaram. Quando houve a denúncia foi encaminhada para Tremembé, porque ela já tinha retornado para Rio Claro e eles também não comunicaram, né? Então, nós concordamos com a fala do doutor Rafael e é bem verdade tudo que está sendo dito e atestamos isso. E a ré é de São Paulo, então provavelmente deve saber qual é a fama de Tremembé, né? Sim, que são os sim. presos que muitas vezes correm algum tipo de risco realmente, como tem o que seriam as celebridades, de uma maneira geral. Por lá passavam Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, a Ana Carolina Jatobá. Então, é um presídio diferenciado nesse sentido e muitas vezes questões envolvendo única e exclusivamente segurança. Então, é melhor, todo mundo diz que é melhor. Excelência. Então, Muito obrigado, senhora Débora. Bom, então esse foi o depoimento. Aqui, ó, aqui o Edson falou uma coisa muito importante, que a frase "perdeu o mané" naquele contexto significava um recado ao STF, que o golpe para implantar a ditadura havia dado certo. É isso mesmo.